Atenção! Vai começar agora uma teleaula de processos de fabricação do curso Profissionalizante. Este módulo tem um total de 80 aulas. Hoje você vai assistir a teleaula número 63. Bons estudos! Esse processo de corte você já conhece. É o serramento. É um dos processos de corte mecânico que você já viu aqui no telecurso. A vantagem desse processo é que ele não utiliza nenhuma fonte de calor, não deforma a superfície da peça e nem a estrutura interna do material cortado. O problema está nas limitações desse processo quanto ao tamanho das peças cortadas, a espessura do corte, o tempo de corte, a resistência dos materiais ao corte, enfim. Mas não se preocupe, porque a teleaula de hoje tem uma boa novidade. Nela, você vai aprender que para atender a essas necessidades, existe o oxicorte. Ele tem a vantagem de usar um equipamento muito simples, de fácil locomoção e adaptação a diferentes espessuras, sendo que faz cortes retos, em curvas ou até em formas livres, sem dar muito trabalho. E agora, muita atenção, porque a teleaula de hoje está começando. Talvez você já tenha visto em algum filme de ação os ladrões abrindo um enorme cofre com a ajuda de um maçarico. Se isso aconteceu, então você já viu um corte oxiacetilênico. Esse é um dos processos de corte que se baseia na erosão do material através da ação do calor, ou, se você preferir, a erosão térmica. Ela é o arraste dos óxidos de ferro formados durante o processo de corte do aço. Esses óxidos se fundem, pois possuem pontos de fusão inferiores ao ponto de fusão do aço, promovendo assim a separação do material. No oxicorte, a energia pode ser produzida por um gás combustível, como o hidrogênio, o butano, o propano ou o acetileno. Só que a maioria deles tem baixa capacidade térmica, mesmo na mistura com oxigênio. No meio desses gases todos, o acetileno se destaca pela alta potência da sua chama e pela alta velocidade de inflamação. Os gases são fornecidos em cilindros. Eles são produzidos para uso imediato, como no caso do acetileno. Todo metal capaz de reagir quimicamente com oxigênio e com ponto de fusão do óxido formado dentro da faixa de temperatura que é atingida pelo processo, pode ser cortado pelo processo oxiacetilênico. No seu livro de estudos, você vai encontrar um quadro mostrando a influência dos elementos químicos no corte do aço liga pelo processo oxiacetilênico. Agora, se antes você quer saber o que é a chama oxiacetilênica, então fique por dentro. Para queimar totalmente 1 metro cúbico de acetileno, são necessários 2,5 metros cúbicos de oxigênio. Só que, para cada 1 metro cúbico de acetileno, o maçarico recebe apenas 1 metro cúbico de oxigênio através do cilindro. Por isso, a chama vai buscar o restante 1,5 metro cúbico que falta de oxigênio no próprio ambiente onde é feito o corte. Por isso, o ambiente de trabalho deve ser bem ventilado. Essa chama consegue queimar uma pequena região do material onde está sendo aplicada. Para fazer um bom oxicorte, o equipamento básico usado é formado por esse cilindro de oxigênio e esse de acetileno, com reguladores específicos para esses gases. Agora, é muito importante que esta válvula corta-chamas seja sempre usada. Repare que ela é montada entre o regulador e a mangueira. Essa válvula é um equipamento de segurança muito barato, principalmente se compararmos com mangueiras e manômetros destruídos ou, o que é pior, com acidentes mais graves como explosões e cilindros inutilizados. Além da válvula corta-chamas, é importante montar essas válvulas contra-fluxo. Elas são montadas aqui, entre o maçarico e as mangueiras. Apesar dessas válvulas não deterem as chamas retrocedentes, elas impedem a entrada de um gás na mangueira do outro. E repare que as mangueiras utilizadas para conduzir os gases são de cores diferentes.
Esta verde, ou preta, é usada para o oxigênio, enquanto que a vermelha é usada para o acetileno. E para que o corte seja o melhor possível, existem diversos modelos de maçaricos de corte. Todos eles contam com válvulas para regulagem do oxigênio e do acetileno, para ajustar a chama, e também uma alavanca para liberar o oxigênio de corte. Existem dois tipos de maçaricos, os injetores e os misturadores. Os injetores trabalham com oxigênio a média pressão e o gás combustível a baixa pressão. Já os misturadores trabalham com oxigênio e com o gás combustível com a mesma pressão. Bom, Tito, no nosso caso vamos usar um maçarico do tipo injetor, não é isso? Mas vamos lembrar antes como fazer o corte. Boa ideia. Para se ter um corte de qualidade, é fundamental seguir alguns passos. Veja quais são. A primeira coisa a fazer é colocar o bico de corte seguindo as especificações. Feito isso, é hora de abrir as válvulas dos cilindros para então pré-ajustar a pressão de trabalho. Em seguida, é preciso abrir o volante de acetileno e acender a chama com um acendedor apropriado. É bom lembrar que o isqueiro não deve ser utilizado. Depois desses passos, deve-se abrir o volante de oxigênio e proceder à regulagem da chama. Agora, é hora de fazer o corte da peça. Aqueça o ponto inicial até atingir uma coloração vermelho claro. Desloque o maçarico ligeiramente da borda da peça. Acione gradativamente a alavanca de oxigênio de corte. Avance o maçarico com movimentos firmes e uniformes. Mas se por acaso acontecer um retrocesso de chama, nunca jogue o maçarico no chão. E feche imediatamente as válvulas de oxigênio e acetileno do maçarico e dos cilindros. E para apagar a chama, você precisa primeiro fechar o volante de acetileno e depois o de oxigênio. É isso mesmo. Todos esses passos são muito importantes e devem ser seguidos religiosamente por causa da segurança do operador. Também devem ser usados esses equipamentos de proteção individual, também conhecidos como EPIs. Os óculos de segurança devem ser usados para proteger o operador contra fagulhas, escória e o brilho da chama durante todo o tempo que durar o corte. Também devem ser usadas as luvas, o mangote, o avental e as perneiras de proteção. Agora, uma coisa muito importante. Toda a roupa e equipamento de proteção individual devem estar sempre livres de óleo ou graxa. Só que apenas esses cuidados não são suficientes para a completa segurança do operador. Ou seja, além dos equipamentos de proteção individual, existem diversos cuidados que devem ser tomados para uma completa prevenção contra incêndio. Nunca use óleo ou graxa perto dos equipamentos de oxigênio. Conserve a chama ou fagulha longe dos cilindros e mangueiras. Cuide para que os materiais combustíveis fiquem a uma distância segura das áreas onde esteja sendo executado o corte. Mantenha um extintor de incêndio na área de trabalho, verificando sempre as suas condições de uso. Nunca teste vazamentos de gás com uma chama. Use líquido apropriado para isso, ou até mesmo água e sabão. E quando tiver terminado o trabalho, faça um bom exame na área para ver se encontra possíveis focos de incêndio. Ah, não esqueça de fechar as válvulas de todos os cilindros. Pronto, tá tudo fechado, Tito. Bom, Caio, agora antes da gente partir para outro corte, eu acho que a gente devia conhecer de perto os acessórios para corte manual. Para já. Os cortes circulares são feitos com o apoio de uma espécie de compasso, chamado Sintel, montado no próprio maçarico. O pessoal utiliza também guias com uma ou duas rodas para executar os cortes retos. Essas guias também são muito úteis para quem não tem as mãos lá muito firmes. Este é o carrinho. Este é o Sintel. Aqui você vê um carrinho para corte interno de tubo. E aqui, um outro para cortes curvos em superfícies irregulares. Este aqui é um dispositivo para auxiliar o corte de superfícies cilíndricas. Tudo o que você viu até agora são os procedimentos de corte manual. Mas o oxicorte também pode ser feito de forma automática. Só que para isso é preciso usar outros tipos de maçaricos. Bom, como você sabe, o oxicorte pode ser feito de modo manual, como esse que eu faço aqui na minha oficina. Mas também existe o oxicorte automatizado. Para isso, existem diversos tipos de mesas de corte, podendo integrar até 3 ou mais maçaricos de corte. Esses maçaricos trabalham com células fotoelétricas ou
com microprocessadores. Repare que nesse tipo de equipamento, todo o movimento é feito pela máquina. Aqui, o operador apenas prepara o material a ser cortado, acende a chama, limpa e guarda as peças cortadas. O funcionamento desse sistema por célula fotoelétrica é muito parecido com o de uma máquina copiadora. A diferença é que, em vez do pino guia que acompanha a circunferência de uma peça padrão, a ótica do sistema de células fotoelétricas acompanha tanto a circunferência de uma peça padrão como as linhas de um desenho guiando o maçarico. Os equipamentos de última geração se beneficiam de circuitos eletrônicos e microprocessadores. Em geral, eles fazem o corte através de programas prontos ou editados na própria empresa. Apesar desses equipamentos terem um alto custo inicial, acabam valendo a pena porque apresentam uma boa economia operacional. É que a preparação de programas de corte por computador garante um ótimo aproveitamento de matéria-prima, quase acabando com o desperdício. Se você não quer desperdiçar nada do que aprendeu hoje, o bom é ficar de olho na revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você conheceu mais um importante processo de corte, o oxicorte. Aprendeu que o acetileno e o oxigênio são os gases mais usados para fornecer energia para o oxicorte. Também ficou sabendo como é o equipamento necessário para fazer um bom oxicorte e quais as medidas de segurança que o operador deve seguir. Por fim, você viu que, além do processo manual, o oxicorte pode ser feito de modo automatizado. Na próxima teleaula, a gente aprende outro tipo de corte. Até lá. Tchau. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.